Que a paz de Deus esteja com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Apocalipse, sobre a vinda do Senhor. Não vou entrar em detalhes sobre o livro de Apocalipse, eu tenho o interesse de trazer alguns conteúdos voltados à escatologia, mas quero trazer isso aos poucos, né? Não quero focar o canal 100% à escatologia, ah, porque eu quero falar muito sobre pregação do Evangelho. E esse vídeo eu vou falar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás sobre alguns sonhos que o Senhor me deu, né? Eu tenho alguns sonhos e o Senhor, a palavra de Deus diz que nós devemos contar os sonhos como sonhos. E eu não quero contar aqui como uma profecia, né? Não sou profeta, mas contar esse sonho que eu tive. E se vocês assistiram o meu testemunho, este sonho foi muito importante ao meu retorno, né, à busca mais profunda em ter comunhão com o Senhor. E, bom, eu acredito que talvez possa edificar alguns de vocês, alguns amados irmãos, ou aqueles que não tiveram ainda o encontro com o Senhor. Talvez seja um bom momento, ou aqueles que estejam aí desviados da fé e retornem para a casa do Senhor. Bom, esses dois sonhos eu vou tentar contar em um vídeo só, mas se ficar muito longo, eu reparto isso em dois vídeos. E eu vou começar, né, falando que a lua de sangue dessa semana, ah, foi 14 de março, né, mais ou menos ali na madrugada, eu fiquei acordado ali para ver a lua de sangue e tudo mais. E acabei tendo o interesse de contar esses sonhos aqui para registrar. Já tinha o interesse de deixar registrado até como testemunho, né? É importante a gente registrar testemunhos. E eu venho aqui contar essa história. Bom, esse sonho ocorreu quando eu era um garoto muito novo, foi antes até da minha conversão. Eu me converti ao Senhor muito cedo, reconheci o Senhor como o Senhor da minha vida aos 9 anos e, e depois fui batizado um ano depois. E aí o que acontece? Eu, nesse período, alguns anos antes, eu digo bem antes mesmo porque eu era muito novo, mas foi um sonho tão impactante que me marcou na minha infância, na minha cabeça, e curioso que eu tive esse sonho ao decorrer da minha adolescência, da minha infância e adolescência. Eu não sei se era a cada um ano, quando era uma vez por ano eu sonhava o mesmo sonho de forma muito similar. Eu não vou falar a data, se era uma vez por ano certinho, tal, porque eu sei que variava ali, mas sempre esse sonho voltava e eu tinha a repetição. Exatamente, era como se fosse um take de um filme que você repete e sempre, e era exatamente igual. E, bom, a primeira vez que eu tive esse sonho, eu não sei a data porque eu era muito novo, eu tenho certeza que eu tinha abaixo de 8 anos de idade, mas esse sonho me marcou tão profundamente que a riqueza dos detalhes, eu sentia estar dentro do sonho de uma profundeza muito grande. Era como se eu tivesse sido transportado para aquele local. E isso eu nunca abri para muitas pessoas, eu falei para pouquíssimas pessoas sobre esse sonho. É a primeira vez que eu torno isso público e falei para minha família algumas vezes, né? Contei para minha mãe e para meus familiares e para um amigo meu chamado André e o Vitor, né? Que eu mando até um abraço. O André se batizou comigo quando nós éramos criança e quando eu tive a repetição, perdão, a moto passando aí. Mas eu não vou editar, tá, irmãos? Vou seguir o vídeo direto. E eu tive essa repetição uma das repetições eu já tava, fica um período bem longo sem ter este sonho e eu tive ele novamente, já estava chegando na fase adulta e, e ele veio com alguns detalhes a mais e enfim, aí depois eu chego nessa parte aí. Não vou adiantar, vou tentar contar, sou péssimo para contar história. Eu até escrevo histórias, né? Mas pra falar na sequência eu sou muito ruim. Então, irmãos, tenham paciência comigo.
Bom, e voltando ao tema, eu, quando foi uma noite, eu sonhei, quando criança, ah, eu morava em uma cidade chamada Dias Dávila, é a cidade onde eu tive uma pequena parte da minha infância, antes de vir para São Paulo. Dias Dávila, ela fica ali, era município de Camaçari, se emancipou e tornou-se uma cidade independente, no mesmo ano que eu nasci. Eu nasci em Camaçari, né, não vou saber o hospital porque, enfim, faz muito tempo e eu não sei desses detalhes, né? Minha mãe não está aqui para contar esses detalhes. Mas essa cidade é uma cidade, eu digo que é próximo de Salvador, não é tão ligado, tão próximo, mas não é tão longe. Né? Não acredito que seja ainda tá na grande metrópole ali, acredito que não, mas é uma cidade muito próxima de Salvador e, e é uma cidade que era relativamente pequena na época. E eu morava em um bairro chamado Genário, não lembro agora o nome correto, porque faz muitos anos que eu saí de lá, vim para São Paulo, criança ainda, né? Logo de 9 para 10 anos eu vim morar em São Paulo. Então naquele período a gente morava nesse bairro que eu lembro, não era o bairro que eu fui morar antes de vir para São Paulo, que era não era Nova Dias Dávila, era Metrópole, acho que era o nome do bairro. Não vou recordar agora, gente, que eu era muito criança mesmo. Mas só para contextualizar para vocês, talvez alguém da cidade lá assista esse vídeo, possa comentar aí sobre o bairro. O bairro era chamado Ginário, meu pai tinha construído uma casa que a gente não morou muito tempo nessa casa, logo depois ele trocou por outra. Mas ainda morando lá, eu o Senhor me deu um sonho, né? E foi um sonho muito profundo. E eu acordava naquele bairro e na casa e eu era eu não era adolescente, era um pouco mais adulto, mas um adulto jovem, né? E eu começava a andar na acordava assim, mas a mentalidade era de uma criança, tá? Apesar de eu ter um corpo maior, a minha mentalidade era como de criança mesmo, da idade que eu tinha. E aí eu acordei e fiquei desesperado porque eu comecei a ver barulhos, né, terremotos e tudo mais. E Espírito Santo me ajude a contar esse sonho para não contar nada além do que aconteceu ali. E aí eu tô ali, é, acordei e aí eu saio, acho que eu procurei minha mãe, procurei casa, tava tudo vazio e eu saio da casa, eu lembro como hoje, né? Saí no corredorzinho da casa, aí tinha um portãozinho de madeira, que era interior da Bahia, né? E aí saí no portãozinho de madeira, vou na rua e eu não vejo ninguém, cara. Ninguém. E aquilo começa, eu comecei a sentir que tinha algo diferente, que era algo que não era, é, era algo incomum, né? Eu sentia que tinha algo em comum. E dali eu, eu comecei a entender que era a vinda de Cristo. E o louco, cara, que eu não tinha conhecimento sobre Apocalipse, eu não tinha, apesar de estar indo na igreja e tudo mais, ouvi de vez em quando os irmãos falar sobre a vinda do Senhor, mas eu era muito novo, eu não tinha conhecimento é, intelectual para absorver aquilo e tirar a informação que era o Apocalipse, mas eu fiquei sabendo que era o Apocalipse. A partir daquele momento, ficou muito claro para mim que era a vinda de Cristo, cara. E isso que era que foi uma coisa muito marcante para mim. E aí eu saio, né, na rua, a minha casa era quase na esquina, era a segunda casa depois da esquina, e aí eu saio na esquina, desço, tinha uma ladeirinha assim, eu desço e eu vejo o chão rachado ao meio. E quando eu vejo o chão rachado ao meio, eu vejo larvas saindo do chão, aquelas larvas, né? Vermelha e tudo mais, e eu começo a olhar, aquilo me dá um desespero tão grande, porque eu começo a chamar as pessoas que eu conhecia e eu não tinha, e essas pessoas não tinham, e eu falar, e
na minha mente vinha assim, essas pessoas foram levadas, foram levadas pelo Senhor. E eu sabia que era o arrebatamento. E eu comecei, cara, e aquilo começou a me dar uma angústia tão profunda, comecei a ficar desesperado. Apesar de eu não saber nada sobre o Apocalipse, a vinda do Senhor, né, porque era uma criança, aquilo me deu um desespero tão grande, um medo, e ao mesmo tempo era uma mistura de medo e de desamparo e de solidão. Cara, era uma mistura de sentimentos muito ruins, né? De que eu estava só. E eu olhava para o céu e começava a ver, né, estrelas caindo, bolas de fogo, né, caindo. E, e eu corria. Eu lembro que me veio na cabeça ir para casa do irmão Daniel, cara. E eu não ti, eu, se eu não me engano, eu tinha ido muito pouco na casa dele, eu não recordo direito. Se eu tinha ido umas duas, três vezes no máximo, como criança, né? E mal eu, sendo bem sincero, eu era tão pequeno que eu não saberia a localização da casa do irmão Daniel. E hoje, cara, quando eu lembro do sonho, a localização era exatamente no mesmo lugar que era. Hoje eu não sei se ele mora mais lá, né? É um irmão já bem idoso. Esse irmão, ele era o irmão responsável pela igreja, um irmão muito abençoado. O Senhor usou muito no passado para alcançar vidas. Um irmão que apacentou minha família, né? Minha mãe recebeu o Senhor. Ele foi um dos irmãos que levou a palavra para ela e cuidou de muitos irmãos ali naquela cidade, naquela região. E é um irmão que é, fez muita coisa pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. E, enfim, e aí o que acontece? O que veio na cabeça foi esse irmão. Ele falou assim, vá na casa desse irmão. E eu lembro que quando eu tô olhando, eu falei, mas pô, pra eu ir pra casa dele, eu teria que passar por por aquela fenda que se abriu. E literalmente a fenda era como se fosse a terra se partindo ao meio. É, Era como se tivesse tido um terremoto tão grande que a terra se partiu ao meio. Então tinha um lado que ficou separado da terra. E aí esse lado era longo. Tipo, por mais que eu corresse, não era uma rachadura que do outro lado tinha o acesso pro outro lado. Literalmente estava se separando a terra, né? E eu lembro que quando eu chegava próximo daquele buraco eu via um, um abismo, né? E aí eu não sei, né? Sendo bem sincero, não vou dizer que era, mas hoje eu sinto que como se fosse, né, um inferno, né? Um abismo mesmo entre o inferno e a terra, se abrindo ali como se tivesse algo do mundo espiritual e o mundo físico se materializando. E aí eu corri, soltei, dei aquele salto. Consegui chegar do outro lado, mas quando eu chego do outro lado parece que a fenda começou a ficar mais distante assim, e eu via o outro lado se distanciando e eu começo a correr, e, irmão, e era destruição, e não tinha, incrível que pareça, não tinha absolutamente ninguém naquele lugar. Parecia que as pessoas tinham fugido, ou sei lá, simplesmente as pessoas tinham desaparecido. Eu estava sozinho naquele lugar. E aquilo era desesperador, porque eu era uma criança. Apesar no sonho eu me ver um pouco maior, a minha mentalidade era da criança que eu era, né? Não era a mentalidade de um homem de adulto, né? E aí eu corri e ia na direção da casa do irmão, né? Chegando lá, eu não encontrei o irmão e não encontrava ninguém, e aquilo desespero e vinha, é, o Senhor levou a igreja, o Senhor levou a igreja. E aí, irmãos, esse sonho, que é engraçado, que eu tive esses sonhos exatamente a mesma coisa por muitos anos. E uma das últimas vezes que eu tive esse sonho,
E foi muito marcante porque ele veio com alguns detalhes a mais. E no final eu acordei com muito. Já estava ali. Eu acredito que eu já estava com uns 18 para 19 anos. E quando eu tive. Não sei se essa foi a última vez, não vou afirmar para os irmãos, porque eu acredito que eu tenha tido ele mais uma outra vez. Mas foi a vez assim que, dentro das outras, era como se fosse uma repetição, eu não sentia tanto impacto como eu senti na primeira. Mas nesta ocasião eu senti um impacto muito grande, porque depois que eu acordei, o Senhor falou comigo para que eu pudesse falar com os meus amigos, com as pessoas ao meu redor. E aquilo queimou tão profundamente dentro de mim, irmãos, que vocês não têm ideia. E apesar de ser o mesmo sonho, né, que eu já estava acostumado a tê-lo, e só que o impacto dele foi muito diferente do impacto quando eu era criança. E eu tenho esses dois amigos, o André e o Vitor, e eu lembro que, se eu não me engano, eu pedi pra eles, pra gente ir pra uma pizzaria, ou a gente acabou indo pra uma pizzaria, pizzaria Hut, né, no Alphaville, e, e aí eu me encontrei com ele, acho que essa pizzaria nem tá mais lá, acho que foi desceu pro shopping. Antigamente ela ficava em frente, ali próximo ao Shopping Flamingo. E, e aí eu marquei com eles lá pra gente poder comer uma pizza, né? Eu não lembro agora como foi isso que aconteceu. E o Senhor falou pra mim pra eu contar pra eles e que era para que eles se preparassem porque a vinda do Senhor estava muito próxima. E aquele desespero, esse sentimento de contar para eles era essa visão era muito forte e e eu contei e aí no jantar lá, né, a gente comendo a pizza e tal, e aí eu comecei a contar para eles e falei, olha, nós precisamos, o Senhor falou para mim, né, foi muito claro ali, depois do sonho, o Espírito Santo, eu senti que era do Senhor, que eu precisava me preparar para a vinda do Senhor. E, e eu comecei a contar e o Senhor e ali me falar para eu falar para esses dois amigos meus que nós precisávamos nos voltar ao Senhor, porque a vinda do Senhor estava muito próxima. E assim eu contei com eles, a gente orou depois, né? E teve um mover muito legal ali no momento da janta. E a gente conversou, a gente ali comendo um lanche, a gente trocou um papo legal e eu contei pra eles. E depois disso, né? Deixa eu ver aqui o horário pra não ficar muito longo. Bom, e acho que vou ter que fazer um outro vídeo contando outro sonho. Então, ah, eu quero, antes de terminar esse vídeo, falar que esse sonho o Senhor tem me tocado para deixar registrado aqui. Depois dessa lua de sangue, eu já tive outros sonhos, né, sobre a grande tribulação. Talvez eu traga para os irmãos, talvez no momento correto. Eu tenho anotado, o Senhor falou para mim para eu anotar alguns sonhos. Eu tenho começado a praticar, ter essa prática de anotar ali alguns, não todos os sonhos, mas alguns sonhos que eu sinto que são diferentes, né? A ideia, não que eu estou dizendo que eu sou profeta, irmãos, não é isso. A palavra de Deus diz contar sonho como sonho, e eu estou aqui contando como sonho, mas que serve para a gente poder estar próximos do Senhor, nos voltando ao Senhor. Esses dois irmãos que a gente tinha aliança, uma amizade muito, muito forte, hoje não reúnem, né, no Senhor, infelizmente. Eu tenho orado por eles. O André, que é um grande amigo meu, ele. Eu até liguei a ele recentemente, o Senhor pediu para mim ligar para ele e falar que o Senhor está voltando. Na verdade, não liguei, perdão. Eu não liguei para ele, eu mandei um texto para ele falando que o Senhor estava voltando, que o Senhor esperava aí. Foi o que o Espírito do Senhor me passou para mandar essa mensagem para ele. E, e aí com a lua de sangue, tudo isso, o Senhor me deu o sentimento de registrar aqui no canal, né, esse testemunho. E para falar que além desse sonho,
eu tenho sentido, né, essa urgência, e tenho conversado com outros irmãos, tenho tido comunhão com outros irmãos e ouvido alguns testemunhos de irmãos. E todos aqueles que estão realmente ali mais próximo ou o Senhor tem chamado, esse sentimento de urgência. A gente sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo. Talvez você aí, é, mesmo que você não seja cristão, eu tenho certeza que no seu interior, lá dentro, você tem sentido que o mundo está estranho, alguma coisa certa, alguma coisa errada não está certa. É onde tem esses ditados aí que surgem muito engraçado, né? Mas alguma coisa estranha está acontecendo, a gente sente isso, é perceptível no clima do mundo, como as coisas do mundo estão se dirigindo, como o mundo está se dirigindo. E, e aí que acontece? Eu tenho sentido muito isso, é, sobre essas questões escatológicas sobre a vinda do Senhor. Por isso que minha urgência em pregar o Evangelho, eu sei que a palavra de Deus tem sido usurpada por muitas pessoas para ganho próprio, para benefício próprio, e isso tem atrapalhado o avanço do Evangelho a alcançar as pessoas, mas não significa que o Evangelho não é uma verdade e que Deus não vai te deixar, não vai deixar de julgar as pessoas por causa disso, né? Porque algumas pessoas usaram a palavra de Deus de forma errada para benefício próprio, ou para, enfim, para várias coisas, né? Para controle, né? Não significa que ela esteja errada e que Deus vai passar a mão na sua cabeça porque você teve acesso. A verdade está na Bíblia. Se você ler a Bíblia, pedir a Deus revelação, ter humildade, Deus vai te revelar a palavra dele, ele vai se revelar por meio da palavra dele. Se você tiver humildade, alcançar pessoas, tem sim irmãos fantásticos é, no viver da igreja, né? Tem irmãos de todos os grupos denominacionais, que um dia a igreja vai ser unificada, né? Todas essas diferenças serão eliminadas, né? Deus sabe o coração de cada um e o Senhor vai reunir todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E esse dia está se chegando e todo mundo sente isso no coração. Talvez você chegou nesse vídeo aqui por acidente e não é cristão, mas chegou até aqui e sabe que o mundo está diferente, algo está acontecendo e é algo espiritual. Mesmo que você não saiba descrever, algo diferente está acontecendo e o Senhor tem me tocado muito em falar das pessoas, e um dos motivos da abertura desse canal é exatamente isso: falar do Senhor, falar da palavra do Senhor e falar que o tempo está acabando. O nome desse canal e é dele o reino, né? Porque o reino do Senhor está muito próximo. Ah, e você talvez esteja vivendo uma vida de mesmerização, né? Zumbificado, né? No mundo do entretenimento, do celular. Não tem ou não teve oportunidade de alcançar, de ter alcance da palavra chegar até você. Dê oportunidade. Esse sentimento que você está no seu coração não é comum. O Senhor está voltando e isso é o espírito, seu espírito te avisando. E a única caminho de você escapar do que está vindo, o que vai vir para este mundo, é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Deus vai julgar o mundo. Isso é uma coisa que é inevitável. O julgamento de Deus com o mundo é inevitável, certo? Então você um dia vai ser julgado por Deus. E nesse julgamento, eu espero que você não seja lançado para fora da presença de Deus. E se isso acontecer, eu vou ficar muito triste por você. Então não deixe que Satanás roube a promessa que Deus tem de salvação para você. Não deixe que esse mundo vazio, onde as pessoas estão focadas em entretenimento, em conhecimento frívolo, né, de coisas que não preenche. Você vai chegar ao fim da sua vida e o que você fez? Você trabalhou, curtiu e só. Né? A vida não é só isso. A nossa vida não se limita a essas coisas.
a uma vida mundana. E um dia Deus vai vir julgar esse mundo, né? Tem muitas pessoas que não acreditam no inferno. O inferno existe. E existe um julgamento ainda maior que o inferno. E um dia eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, que é o dano da segunda morte. E, bom, espero que você ah, compreenda isso e aceite o Senhor como Salvador da sua vida, que aceite Jesus como o seu Senhor. Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida, para tirar você da condenação desse mundo. E eu tenho plena certeza e não só certeza, eu tenho a esperança que nós somos a última geração. A última geração desse mundo caído, dessa terra tenebrosa, cheia de pecados. Sei que as coisas vão piorar muito, o mundo não vai melhorar, sinto lhe dizer. Se você tem esperança que o mundo vai melhorar, infelizmente, eu tenho certeza que não irá melhorar. Bom, e eu queria ler alguns versículos, um versículo que me tocou muito nessa lua de sangue que teve essa semana, nesse eclipse. E aí esse versículo é Joel 2, a partir do Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, fala o seguinte: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Naquele sonho, para mim, irmãos, naquele despertar, aquele sonho ele era, eu tinha a impressão que era de dia, só que as trevas tinham tomado tanto aquele lugar, a terra, que era escuridão total. Então só via algumas luzes de postes e tudo mais, mas eu sentia que aquilo era de dia. Ah, e, e aqui sobre a lua de sangue, né? Ela me marcou muito. Eu não estou dizendo, irmãos, que a lua diz que o eclipse que teve essa, essa noite do dia 14, da madrugada do dia 14 de março de 2025, foi um. Já é o fim, né? Já está chegando e tudo mais. Que já está chegando todo dia que nós, cada segundo que passa, mais próximo nós estamos da vinda de Cristo. Mas a palavra de Deus diz também que os sinais, os luzeiros, as estrelas, os corpos celestes são para sinais, né? Eu sei que tem muitos irmãos que ignoram isso, mas é uma realidade, né? Não é que nós vamos viver adorando estrelas e tudo mais é, buscando sinais nas estrelas, porque a gente tem a palavra do Senhor, mas é para a gente observar, né, que a vinda do Filho do Homem está próxima. E com esse versículo eu encerro esse vídeo e vou contar um outro que como se fosse uma sequência desse sonho que eu tive, se eu não me engano, uma única vez e foi muito marcante também. Só que nesse eu vou falar sobre o anticristo. Bom, espero que vocês tenham gostado, comentem. Se vocês tiverem um sonho como esse, compartilhem. Não deixe de compartilhar, por mais que as pessoas caçoem de você, zombem de você, achem que isso aí é uma besteira e tudo mais. Eu tinha muita vergonha de deixar isso público, mas hoje eu não tenho vergonha porque a minha parte eu estou fazendo, que é avisar, né, as pessoas que o Senhor está voltando. E o Senhor vai voltar. Apesar do período com os meus colegas, isso já se passaram anos, hoje eu sinto cada vez mais que a vinda de Cristo está mais próxima. Espero que você dê uma oportunidade para o Senhor transformar a sua vida e
e que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Não deixe, não perca a sua salvação. Corra atrás do Senhor. Aqueles que desviaram do caminho do Senhor, volte para o Senhor imediatamente. O Senhor está te chamando. Vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo de você voltar. Não deixe esse tempo acabar, tá bom? Eu vou orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro pelos irmãos que estão desviados, se perderam, Senhor, e deixaram de seguir o teu caminho, a tua palavra por algum motivo. Senhor Jesus, motivo mundano ou não mundano. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor, que eles possam ser resgatados, voltar para a tua casa. Senhor, como os filhos pródigos e ser úteis ainda, Senhor. Se arrependa dos pecados ainda quanto há tempo. Aqueles que não o recebeu, Senhor, por cada pessoa que talvez esteja chegando nesse vídeo nunca ouviu falar da palavra do Senhor. Senhor, eu quero falar para essa pessoa que o Senhor o ama e o Senhor quer livrar ela, Senhor, do grande julgamento, daquele grande dia. Senhor, que está muito próximo de chegar. Senhor, cada hora que se passa, cada segundo que se passa, nós estamos mais próximos da sua vinda e amém por isso. Senhor, eu sou muito grato, Senhor, porque o Senhor está voltando, a sua palavra está se cumprindo. Senhor, a geopolítica, a natureza, tudo está dizendo, Senhor, que o Senhor está muito próximo. Senhor Jesus, e principalmente a tua palavra. A tua palavra é revelada, a tua promessa, Senhor, está ali, Senhor. E que o Senhor possa alcançar essas pessoas. Que elas possam abandonar, Senhor, esse mundo caído, aonde Satanás está levando ela para o lago de fogo. Senhor Deus Todo-Poderoso, para uma eternidade sem ter acesso a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa ter misericórdia dessa pessoa, que o Espírito Santo possa tocar a sua alma. Senhor Jesus, que ela possa aceitar o Senhor como o Senhor da sua vida e reconhecer Deus como o Criador dos céus e da terra, como o Pai de todos aqueles que creem nele, que recebem o Senhor como o seu Salvador. Ó Deus Todo-Poderoso, alcance essas vidas. Bom, que a paz do Senhor esteja com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escrevam suas experiências. Não deixe de dar um like, se inscrever. Compartilhe também para aquela pessoa que você tem um carinho. E às vezes esse vídeo possa ajudá-la a voltar para os caminhos do Senhor ou conhecer, né? Talvez talvez ela nem seja cristã, mas teve uma experiência como essa e talvez esteja precisando de um direcionamento. Creia que Cristo vai salvar você, vai salvar sua família e o Senhor é fiel para cumprir a promessa. Um forte abraço e conto a outra parte da história no próximo vídeo. Até mais. Forte abraço.